Observamos agora no capítulo 17, aonde logo após Elias ali, ele faz o milagre através de Jesus. E que milagre é esse? O profeta ali, ele vai, passa pelo momento de fome, aonde aquela mulher ali vai fazer um pão, aonde aquela mulher ali vai alimentar o profeta, aonde aquela mulher ali vai fazer tudo aquilo conforme Deus manda, para que viesse alimentar o profeta de Deus. E Elias agora, vejamos que, quando o filho daquela mulher morre, observamos agora que o profeta vai até ela, vai até a casa dela. Vejamos que o profeta ora a Deus e aquela criança que morreu ressuscitou. Vejamos logo após que o profeta Elias passou por este momento, caminhando junto com Deus, diante daquela viúva de Sarepta. Interessante, igreja do Senhor, e vejamos que Elias agora ele vai ser chamado para vir contra o governo de Israel. Era um governo que a qual estava corrompendo diante daquela época. Era um governo que a qual se corrompeu. Vejamos, conhecemos o homem chamado Acabe. Era o rei de Israel. Diante daquele momento, observamos agora que quando Deus, ele viu que Acabe não andava mais conforme a sua lei, não andava mais conforme os seus mandamentos, agora Acabe ele vai fazer segundo a sua vontade. Ele não vai dar mais ouvido à voz de Deus. Ele agora vai dar adoração a outros deuses. Ele vai adorar a outros deuses aquilo que Deus ele não se agrada. Adoração a outros deuses. Observamos que o profeta Isaías, no seu capítulo 45, no verso 3, ele vai dizer: ainda antes que houvesse dia eu sou, que ninguém pode escapar da minha mão. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Elias agora ele vai dar continuidade ao seu ministério. Observamos agora que logo após que Elias ele vai confrontar junto ao rei Acabe, vejamos que Elias agora ele vai profetizar para um rei chamado Acasias. E agora Elias vai profetizar para um rei chamado Acasias. E esse rei agora ele quer receber uma palavra que venha confortar o seu coração. Mas observamos que quando Elias ele vem de encontro com aquele servo que se encontrava, porque o rei Acasias agora ele vai cair de cima de uma cama, ele vai ficar acamado, ele cai de cima da janela, ou seja, e naquele momento que ele cai, ele fica acamado, ele fica enfermo. Vejamos que agora ele vai mandar o seu servo consultar a Baal-Zebub, a outros deuses. Interessante, igreja do Senhor, que quando ele sai para vir consultar a outros deuses, vejamos que ele se encontra com Elias. E no momento que ele se encontra com Elias, observamos agora que Elias vai mandar uma profecia para ele, vai mandar algo de Deus para ele, vai mandar uma palavra de Deus para ele. Que palavra é essa? Elias vai dizer: assim diz o Senhor, fala para o rei Acasias, que ele da cama que ele subiu não descerá, mas assim ele volverá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o servo volta agora e vai até o rei. E quando ele chega diante daquele rei, ele fala a mesma palavra que o profeta Elias falou. E quando ele fala para o profeta Elias, ele vai perguntar: quem era esse moço? Como é que ele estava vestido? E a Bíblia vai dizer, igreja do Senhor, e ele falou como Elias estava vestido. Estava com cinto, estava aos seus ombros em pelo de camelo. Aí ele vai dizer agora: ah, sei quem é. Aquele moço é Elias, o tespito. Aquele moço é Elias, o tespito. Interessante, meus irmãos, observamos que logo após que Elias traz essa profecia, vejamos que agora o rei Acasias manda matar Elias. Ele manda perseguir Elias. Ele manda de encontro a Elias. Porque ele vai de encontro a Elias? Porque ele quer matar o profeta. Porque ele não recebeu aquilo que ele queria. Mas o profeta falou aquilo que Deus mandou falar. Ele recebeu de Deus e falou para ele. E Elias está lá diante do monte, está orando, buscando a presença de Deus, falando com o Senhor, para que Deus ele venha dar visão sobre a vida dele, para que Deus venha falar para o seu povo, porque o povo de Israel estava corrompido, o povo não dava mais adoração a Deus.
O povo não buscava mais a presença de Deus. Até um certo dia que Deus envia o seu profeta para vir falar com o seu povo. E quando ele vem falar com o seu povo, a igreja do Senhor, interessante que agora ele manda 3 levas. Ele manda 100 soldados para vir em encontro do profeta Elias. Elias agora está diante do monte, está falando com Deus. Ele chega diante do profeta e diz: Elias, desce daí, porque o rei manda te chamar para que você vá até ele. Homem de Deus. Elias vai dizer: se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50 soldados. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Com a segunda leva. A segunda leva, a mesma coisa. Elias fala: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e todos os teus soldados. Já a terceira leva chega mais humilde, chega mais na mansidão, aquebrantado, porque estava ali o profeta, o homem de Deus, que representava a Deus, porque Deus falava para ele e ele falava para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando ele chega diante de Elias, ele vai dizer: Elias, tem de bondade de nós, homem de Deus. O rei quer que você vá até ele. E quando Elias ouve, e quando Elias escuta isso, ouve isso, Elias agora vai ouvir a voz que estava do anjo diante dele. Diz: pode descer, Elias, porque o Senhor é contigo. E quando Elias ele vai caminhando diante do rei, a mensagem de Elias ele não mudou. Foi a mesma mensagem que Deus falou para ele. E que mensagem é essa? Olha, Acasias, assim diz o Senhor.